gente está fazendo uma entrevista com o diretor Roberto da Escola Mário Manuel. Primeira pergunta, você gosta do seu trabalho? Sim, eu gosto do meu trabalho. Eu atuo como educador há 15 anos. Comecei como professor em algumas escolas de Suzano, depois vim para algumas escolas de Ferraz. Eu atuo como diretor desde 2018 e gosto muito do meu trabalho com os alunos, com os professores e funcionários. Ok, muito legal. Qual a sua matéria favorita? Você era professor, aluno? Legal. Eu sou da área de humanas, né? Sou formado primeiramente em filosofia, primeiramente em história, depois eu me formei em filosofia e depois eu me formei na área de pedagogia e por último na área de psicologia e psicanálise. E dá para perceber, né, pela formação que eu gosto de matérias de ciências humanas, mais especificamente de filosofia. Mas eu gosto de muitas outras áreas, adoro literatura em geral, agora tenho lido bastante ficção científica ou obras relacionadas à psicologia. Muito legal. Eu também gosto bastante de filosofia, principalmente no estoicismo. O que você acha que deve melhorar na escola? A escola ela precisa melhorar sobre muitos aspectos, né? A escola ela se tornou PEI a partir desse ano de 2023 e para a escola é um desafio que tanto a direção, o grupo gestor, quanto os professores e os alunos entendam o que é uma escola do programa Ensino Integral, né? Entendam os princípios e premissas, que os alunos sejam autônomos, solidários, competentes e compreendam que realmente na escola PEI eles devem ser pessoas atuantes, pessoas que realmente conduzem o seu projeto de vida de uma forma bastante crítica e os professores devem ser aqueles que estimulam e colaboram com esse tipo de ação. Muito legal. Você acha que a escola está boa, está indo para frente ou está indo para trás? Eu entendo que a escola, a partir desse ano, ela melhorou muito, né, se tornando uma escola PEI, porque um dos grandes problemas que nós tínhamos era a continuidade de um trabalho em que o aluno visse realmente o resultado. Nós tínhamos uma ausência muito grande de professores, isso é uma coisa sintomática da rede, eu não estou falando bem ou mal de nenhum professor, mas muitas vezes nós tínhamos muitas aulas vagas aqui, às vezes de 7 aulas que o aluno tinha por dia, 4, 3, 5 eram aulas vagas, e isso atrapalhava porque os alunos não conseguiam se organizar e levar a escola realmente a sério. E agora, com a escola se tornando PEI, nós notamos que o projeto de vida dos alunos, né, tem sido melhor pensado, que a organização da escola tem sido melhor pensado, que os professores têm se empenhado em tornar esses alunos pessoas autônomas e competentes, né? Então, a ideia é que o aluno seja protagonista. E só do fato de vocês estarem aqui entrevistando o diretor, perguntando a ele sobre coisas da escola, já demonstra o quanto a escola avança no sentido de fazer com que o aluno seja realmente o grande ator, o protagonista de todo o processo educacional. Quinta pergunta. Qual seria o necessário, o ponto número 1, o principal para melhorar a escola? Nesse momento, o que dá para dizer é que a escola ela tem a estrutura que precisa para ser boa, para ser uma escola de qualidade. E o que nós precisamos melhorar realmente, isso consta no plano de ação da escola, é o desempenho dos alunos em português e em matemática, né? Então, a escola ela tem um plano de ação. Esse plano de ação ele é seguido por programas de ações dos professores e de todos os profissionais em geral. E a ideia é que ao final de todo esse processo que nós tenhamos o desempenho em português e matemática melhorado, né, tanto no fundamental quanto no médio, e a diminuição da evasão escolar, sobretudo no terceiro ano do ensino médio, que é onde nós percebemos que há um abandono maior e a gente quer que esses alunos daqui saiam protagonistas dessa unidade escolar e vivam uma vida em sociedade que seja a mais saudável possível. Não sabia que aqui que tinha até o terceiro ano do ensino médio. O que você acha que falta nos jovens da escola?
é difícil avaliar o que falta nos jovens da escola em si, porque os jovens da escola eles são produtos também da escola, né, da sociedade. Então, o aluno, quando ele chega aqui na escola, ele se autoproduz na escola, mas ele também é produzido pela sociedade. O que nós desejamos, é mais fácil dizer o que nós desejamos do que necessariamente o que falta. E o que nós desejamos é que esses jovens sejam protagonistas, que eles percebam que a escola é o espaço onde eles podem se desenvolver enquanto pessoas, em que eles podem realmente procurar realizar o projeto de vida deles. Meu nome é Roberto dos Santos. Melhor que se fosse mais longo. Não, bem curtinho mesmo. Pode parecer um pouco besta, mas qual a sua função na escola? A gente não sabe de... A gente sabe que o diretor manda, mas a gente não sabe o que faz. Então, esse é o detalhe, né? O diretor, ele é mais do que uma pessoa que se dedica a questões burocráticas da escola, né? A função do diretor é uma função de líder, literalmente, né? A gente precisa aplicar as políticas públicas, né? Ou seja, sou responsável desde o começo das atividades na escola, como a matrícula dos alunos, o acompanhamento dos serviços das empresas terceirizadas, né? Do trabalho pedagógico, do acompanhamento dos coordenadores, né? Da parte pedagógica da escola em si, da alocação de professores, dos cuidados com os alunos de educação especial para que eles tenham um atendimento adequado, da prestação de contas, da manutenção do prédio escolar, da contratação de empresas através da APM escolar, da documentação de alunos. São tantas coisas que, se eu disser para vocês todas, a gente fica o tempo todo aqui. De modo geral, o que dá para dizer é que toda a atividade escolar ela acontece com a responsabilidade de que funcione do diretor. Então, para ter aula numa sala de aula, os alunos que estão lá precisam estar matriculados, eles precisam estar numa sala iluminada, que tem água, nesse caso agora que funcione a internet, embora a nossa internet é disfuncional, que tenham recebido materiais, que tenha respeito entre os colegas, que tenha um regimento. Então todo o funcionamento da escola é de responsabilidade do diretor. Você é tipo um deputado, sabe? Toda a ideia, né, que passa, né, de fora da escola tem que passar por você para ser feita aqui dentro, né? Se a gente pensar que um deputado é uma pessoa responsável pela parte legislativa de um ambiente, ou seja, que é a parte das leis, então não. O diretor ele seria mais um cargo executivo, né? Como assim executivo? O executivo é aquele que literalmente executa. A diferença é que o diretor não só executa, como delega também. Então, por exemplo, eu posso pessoalmente fazer alguma coisa, ou eu posso pedir para que alguém cuja a incumbência da função caiba realizar essa ação, né? Então, eu sou obrigado tanto por fazer quanto por delegar funções dentro de uma escola, né? E aí a elaboração de todas o conjunto das regras, isso pode vir do sistema ou pode vir das próprias pessoas que estão aqui. Então, por exemplo, o Grêmio tem uma função executiva, mas ele também tem uma função legislativa. Os líderes de turma também têm, né? O conselho de classe série também tem. Então, nós temos diferentes funções dentro de uma escola. Qual o seu aluno favorito? Você tem algum aluno favorito? Eu tenho alguns alunos que eu tenho uma estima muito grande, mas são vários, não é só um não. Alguns, às vezes, eu tenho dificuldade até de guardar o nome. Tem o Léo, que passa os intervalos aqui comigo, tem o Gustavo, tem a Isabela, que estava aqui comigo agora, quase agora, aliás, tem a Letícia, que tem me ajudado bastante com o Grêmio escolar. Quem mais tem? Tem o pequenininho, o Vitor, que está aqui comigo direto também. Então tem muitos alunos que eu gosto aqui de coração, realmente.
e eu acho que é por isso que vocês estão por aqui. A sala da direção está sempre aberta, eu sempre estou com um aluno, porque é a minha atividade na escola. Por mais que ela seja uma atividade gestora, eu continuo um educador, eu continuo um professor dentro de uma função de direção. Qual aluno mais te visitou, assim, da forma negativa? Ó, eu não vou dizer de forma negativa, porque se o aluno frequenta a sala da direção, muitas vezes, essa tarefa disciplinar, ela não é necessariamente do diretor, não na escola PEI, né? Essa parte que a gente chama de mediação de conflitos, ela pertence ao Moisés e à Vanessa. E é obviamente que eu me envolvo com tudo isso porque eu gosto de participar de todos os processos educacionais. Mas um aluno, quando vem parar na direção escolar aqui, por alguma situação disciplinar, nunca é uma situação negativa, é sempre uma situação positiva. Porque se existe um erro, se existe uma situação que coloca em risco o aprendizado do aluno, ou a segurança dele, o bem-estar dos demais, então essa situação ela vai ser tratada de modo positivo, né? A gente não está aqui para punir, a gente está para demonstrar para o aluno quais são os melhores caminhos a serem trilhados. O seu trabalho é difícil na escola? Eu não acho. Eu acho que é um trabalho árduo, mas ele não é um trabalho difícil. Ele não é um trabalho difícil porque ele seria difícil se eu não tivesse apoio, e eu tenho apoio de muita gente aqui. Dos agentes de organização escolar, que são pessoas maravilhosas, que eu posso contar, do Moisés e da Vanessa, que são os quais, né, os vice-diretores, dos CGPGs Claes e Rafael, que são os coordenadores de escola, dos CGPACs e dos professores. Dá muito trabalho, é árduo, mas não é difícil. Como que você chegou a esse cargo de diretor? Você esperava isso? Não, eu nunca sonhei em estar numa direção escolar, porque eu sempre gostei da sala de aula. Então, na minha primeira formação, eu pensava mais em aprender a respeito daquilo que eu estudava do que necessariamente entrar numa sala de aula e lecionar. Mas quando eu entrei a primeira vez numa sala de aula, o encantamento ele foi imediato, né? Eu sempre gostei do ambiente de escola, de sala de aula. E eu me recordo que quando eu me formei no ensino médio, a primeira coisa que eu pensei quando eu parei de ir para a escola realmente é que, talvez eu pudesse trabalhar com aquilo que eu gosto. E eu me formei pensando apenas em aprender, mas quando eu percebi que aquilo que eu aprendi teria uma utilidade prática na vida das pessoas, eu voltei como professor e passei a amar muito isso. Eu prestei o concurso de diretor, se não me engano, em 2017, e eu só prestei pensando assim, eu vou prestar, se der certo, eu vou e assumo, e poxa, que legal, se der certo. Aí eu penso se eu assumo ou não, na verdade, né? Não é que eu vou e assumo, né? Eu penso se eu assumo ou não. Eu passei muito bem classificado, tanto aqui das escolas da diretoria de ensino. Mário Manuel foi a primeira escola a ser escolhida, né? Eu fui a primeira classificação nessa diretoria de ensino. E eu escolhi o Mário Manuel porque é exatamente a escola onde eu estudei, né? Eu estudei no prédio antigo, fui professor lá, fui professor aqui e acabei me tornando diretor aqui. Não era um sonho, mas na medida em que eu percebi que eu poderia ser professor e diretor na mesma função, eu passei a gostar demais. Tá bom? Deveria ser um bom professor. Você já estudou nessa escola? Será que eu já fui respondido? Eu já estudei, já. O que está escrito aqui? O que você queria fazer quando era criança, assim? Qual era o seu sonho, assim, sabe? Eu acho que eu já sonhei em algumas coisas. Eu acho que dentro daqueles primeiros sonhos que passam na cabeça, na mente de qualquer criança, eu acho que eu já sonhei em ser médico,
também sonhei em ser professor, diretor. Eu acho que ninguém sonha em ser diretor, gente. Eu nunca vi alguém falar, eu queria ser diretor de uma escola, porque não me parece ser uma função muito legal quando você está de fora. Quando você está dentro, você percebe que você pode melhorar até aquilo que você gosta, que é a docência. Você pode contribuir com quem está em sala de aula e dizer, olha, nós estamos juntos nessa caminhada. Aí você percebe que a função não é ruim, é uma função legal. Como eu disse, é uma função que você nunca para. Então, desde que vocês entraram aqui, quantas pessoas bateram na porta aqui? Já pelo menos umas 3, 4 pessoas, né? E eu já tive que sair algumas vezes, a gente parou, voltou. Então, a dinâmica ela é muito rápida. Às vezes um aluno está passando mal, às vezes é um professor que está com a situação com o aluno, às vezes um aluno está com a situação com o professor. Então, a dinâmica ela é muito rápida, a gente nunca para e a gente nunca consegue fazer uma coisa única, né? Então, eu estou aqui elaborando as coisas do plano quadrienal da escola. E aí eu já coloquei a mão nisso umas 10 vezes e tive que parar mais 20 vezes para ser honesto e pouco lógico matematicamente. O que você gosta de fazer na escola, sabe? Qual é a parte legal? No dia a dia da escola, o que eu mais gosto, eu gosto de me relacionar com as pessoas. De sentar, de dar, principalmente, se você me perguntar realmente, se a pergunta realmente é esse foco, eu gosto de lidar com o psicológico das pessoas, de entender a cabeça delas, o que as motiva, o que as faz seguir adiante, de fazer com que elas consigam entender o espaço delas dentro da escola, que elas se sintam bem dentro da escola e que elas consigam estar bem também fora da escola, né? Eu diria para você que o que eu gosto é de algum modo contribuir para que alguém tenha uma boa vida. Exatamente. Da hora, devia ser psicólogo, hein, professor? Professor não, diretor. Professor, diretor. E pronto, já acabaram. Foi bem legal. Só vou escrever. Estou muito feliz com essa iniciativa de vocês. É uma coisa muito legal e é bacana que quando a gente vai respondendo perguntas sobre aquilo que a gente faz, a gente vai percebendo a importância que tem dentro do espaço escolar a função do diretor. E a função do diretor é uma função que ela não é melhor do que a função das meninas que servem a comida, das meninas que limpam o chão, do pessoal que faz a prestação de serviço na escola, né? A escola é um ecossistema, ela funciona integrado. Aquilo que o diretor faz só tem algum sentido se os alunos fizerem, se os professores fizerem, se os prestadores fizerem, se todo mundo fizer. Tá bom, gente? Muito obrigado pela oportunidade. Você. Ninguém esperava que a gente ia entrevistar o diretor, até a professora ficou surpresa. Muito legal. Na verdade, eu escolhi entrevistar você. Tá. Ficou meio atrasado. Parou?